Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto, o esboço, o texto de apoio, que é a base desta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical. Leiam também outros textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Também ouçam as lições, as leituras diárias, que servirão não só para o aprimoramento da preparação da aula, mas também como um momento devocional que nós postamos aí, as leituras que estão sugeridas nas lições bíblicas. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, onde nós colocamos links de dezenas de videoaulas, textos de apoio, slides, de todas as faixas etárias e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida e o irmão deverá comparecer à Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça que a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor no dia do Senhor estudando a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Estamos tendo um trimestre bíblico estudando a Carta aos Hebreus. E o nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Hoje estaremos estudando o capítulo 4 da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, nós já temos visto, ela tem como tema mostrar que Jesus é melhor, Jesus é maior do que Moisés, do que Arão, do que os anjos. E hoje nós estaremos estudando a superioridade de Jesus com relação a Josué. Lembremos que no capítulo 3, que nós estudamos na lição passada, o escritor aos Hebreus, ele fala do fracasso da geração do Êxodo. A geração de mais de 20 anos de idade, que saiu lá do Egito, não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e de Calebe. Por quê? Porque Josué e Calebe creram em Deus, mas aquela geração foi incrédula. O capítulo 3 da Carta aos Hebreus termina com essa constatação. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade é o ponto que o escritor aos Hebreus aqui está mostrando ter sido o motivo pelo qual o povo não entrou na terra prometida. E os crentes judeus, destinatários da carta aos Hebreus, que estavam tendentes a abandonar a fé em Jesus, são alertados a este respeito. Se aquela geração não creu em Deus e por isso não entrou na terra prometida, aqueles crentes judeus, se abandonassem a sua fé em Jesus, se voltassem às práticas judaicas, certamente eles também não
entrariam na Canaã celestial, perderiam a salvação. E o que é importante nós vermos aqui é que eles perderam a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, é dito o seguinte: por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. A incredulidade dos israelitas da geração do Êxodo fez com que Deus se indignasse e que Deus demonstrasse a sua ira. E aqui nós temos uma importante lição. É a lição de que a ira de Deus, ela é uma reação à desobediência do homem. Deus é bom. Se Deus é bom, como ele pode mandar as pessoas para o lago de fogo e enxofre? Como ele pode castigar as pessoas? Como ele pode lançar juízo sobre as pessoas? É o que muitas pessoas se perguntam. E muitos não creem no Deus da Bíblia porque este Deus é um Deus cruel, é um Deus irado. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Deus é bom. Deus espontaneamente quer o bem do homem. Embora o homem não o mereça, Deus quer o bem do homem. Nós temos algumas passagens bíblicas que demonstram que Deus quer bem ao homem. É a famosa benignidade divina. Deus sempre quer bem ao homem. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, é dito assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele nos quer bem. A sua benignidade é para sempre. Nós temos um salmo, o Salmo 136, que tem um refrão, porque a sua benignidade é para sempre. Deus nos quer bem, sempre nos quis bem. O profeta Jeremias diz que os pensamentos de Deus são pensamentos para o nosso bem. Mas se Deus é bom e ele nos quer bem, por que que ele nos castiga? Por que que ele não deixou o povo de Israel entrar na terra prometida? Porque Deus é bom, Deus é benigno, mas Deus também é justo. Diante da incredulidade do homem, diante da desobediência do homem, diante da recusa do homem em se submeter a Deus, Deus, como é justo, ele se manifesta através da sua ira. Eis a razão pela qual aquela geração não entrou na terra prometida. Ela não entrou na terra prometida porque se recusou a obedecer a Deus e se recusou a crer em Deus. Apesar de todas as demonstrações que Deus deu a Israel a respeito do seu poder, a respeito da sua existência, desde o momento em que houve o clamor do povo, que estava sendo oprimido no Egito, vai até o Monte Sinai, fala com Moisés, manda Moisés para o Egito. Moisés, ele coloca, é usado por Deus com todas aquelas pragas, que eram pragas sobre os deuses egípcios, ou seja, para mostrar que Deus é o único e verdadeiro Deus, que os deuses dos egípcios eram uma mentira. Deus tira o povo com mão forte do Egito, abre o Mar Vermelho,
demonstra todo o seu poder, todo o seu cuidado, todo o seu amor para com o povo de Israel no deserto, e mesmo assim o povo não crê em Deus. Mesmo assim o povo não obedece a Deus. É por isso que Deus se indigna com este povo e retribui a desobediência com a ira de Deus. A ira de Deus é uma resposta à desobediência humana. Lá no Talmud, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, ou a coletânea da tradição judaica, é dito que com 10 tentações o povo tentou a Deus. Olha o que está escrito lá no Talmud. Com 10 tentações nossos antepassados tentaram o Santíssimo, bendito seja ele, 2 no mar, 2 por causa de água, 2 por causa do maná, 2 por causa das codornizes, uma em conexão com o bezerro de ouro e uma no deserto do Parã. Por 10 vezes o povo tentou a Deus, demonstrou sua incredulidade com Deus. E essa expressão, essas 10 vezes colocadas aí no Talmud, são tiradas da Bíblia, lá em Números, no capítulo 14, quando o povo crê na mensagem dos 10 espias incrédulos e não crê na mensagem de Josué e de Caleb, e Deus decide que o povo não iria entrar na terra, ele menciona estas 10 vezes, lá em Números 14 e 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. O próprio Deus diz as 10 vezes que o povo recusou obedecer a Deus. Aí chegou a medida da justiça de Deus. Então, o povo não entrou na terra por a sua incredulidade. Não teve o repouso prometido por causa da incredulidade. Por 10 oportunidades, o povo não creu em Deus. Recusou-se a obedecer a Deus. E por isso, então, Deus reage com a sua ira. Deus, ele ouviu o povo quando o povo pediu a sua ajuda. Ele atendeu ao clamor do povo, libertou o povo, mas o povo se recusou a obedecer-lhe. E é por isso que eles não entraram na terra prometida. E isso aconteceu com Israel, mas Deus não mudou. E pode acontecer conosco também. Se nós não crermos em Jesus, se nós recusarmos crer em Deus, também sofreremos a ira divina. É o que nós encontramos lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus é bom, Deus é benigno, mas a reação de Deus à nossa incredulidade e à nossa desobediência é a sua ira, é o juízo divino. Que Deus nos guarde. E é isso que o escritor aos Hebreus está querendo mostrar aos crentes judeus que estavam pensando em abandonar a fé. Se vocês abandonarem a fé, vocês terão o mesmo fim
do povo incrédulo da geração do Êxodo. Vocês não entrarão na terra prometida. E esta terra prometida não era Canaã terrestre, porque os crentes judeus já moravam nela. É sim a Canaã celestial, a cidade celeste que nos está prometida. Nós temos de ver aqui que assim como Deus agiu com o povo de Israel no deserto, ele age com a igreja hoje na nossa peregrinação neste mundo. O deserto simboliza o mundo onde nós vivemos, o mundo que está no maligno, o mundo onde não há vida. Assim como no deserto não há vida, assim como no deserto as condições são inóspitas, assim neste mundo as condições espirituais são adversas. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a grande verdade é que, assim como no deserto, Deus protegia o povo, seja do calor do sol, porque de dia havia uma nuvem sobre o povo, seja no frio da noite do deserto, quando a nuvem se tornava uma coluna de fogo e o povo era protegido, tinha o calor contra o frio do deserto, e ainda o fogo espantava as feras que existiam no deserto. Assim como Deus orientava o povo na sua jornada, porque a nuvem e a coluna de fogo também serviam de orientação, de bússola, para que o povo fosse em direção à terra prometida, assim também a igreja hoje é dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mandaria o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade, também nos conduzindo para o céu. Se nós seguirmos a direção do Espírito Santo, nós chegaremos ao céu. Deus tinha todo cuidado com o povo, mas mesmo assim o povo desobedeceu, mesmo assim o povo não creu, e por isso fracassaram no deserto. E é isto que o escritor aos Hebreus está lembrando o povo. Ele diz o seguinte: olha, não tenham um coração mau e infiel para servir o Deus vivo, para se apartar do Deus vivo, melhor dizendo. Aquele povo tinha um coração mau e infiel, se separaram do Deus vivo e por isso não entraram na terra prometida. Mas a igreja, ela tem que ter um comportamento distinto. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo àqueles crentes judeus. Não se apartem do Deus vivo, não tenham um coração mau e infiel, não morram no deserto, porque lhes está prometida a cidade celeste. Por isso creiam em Deus, não desanimem, porque certamente vocês serão vitoriosos. Desobedecer a Deus é ter esse coração mau e infiel. E o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Pensar em voltar às práticas judaicas, que era o que os crentes judeus estavam pensando em fazer, seria repetir os erros da geração do Êxodo. Seria ficar para trás. Seria morrer no deserto. Seria desprezar a promessa de entrar no repouso. Vejam que aquela geração do Êxodo, quando Deus se indigna contra eles, eles tinham dado um brado, tinham resolvido constituir um novo chefe para levá-los de volta ao Egito. Eles tinham resolvido voltar à escravidão. Desistiram da promessa do repouso.
E isto é uma coisa terrível. É recusar a bênção de Deus, o cuidado de Deus. Foi isso que eles decidiram lá em Números, no capítulo 14. Eles disseram assim: capítulo 14, versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles fizeram pouco caso, desprezaram, abandonaram a promessa de entrar no repouso. E os crentes judeus, para quem estava sendo escrita esta carta, estavam praticando a mesma atitude. O escritor aos Hebreus, ele diz: olha, não deixe a promessa de entrar no repouso. E é triste, vemos que hoje em dia muitas pessoas estão agindo da mesma maneira que aqueles crentes judeus, a quem foi escrita a carta aos Hebreus. Esses crentes estão abandonando a ideia de ir para o céu. Não querem mais saber do céu, querem desfrutar das coisas desta terra. Estão trocando a promessa das mansões celestiais pela promessa da riqueza material, da fama, dos prazeres deste mundo. O verdadeiro cristão, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O verdadeiro salvo, ele pensa no céu. Tem um irmão aqui, o pastor Eliseu, aqui de um setor, aqui, setor do Parque São Lucas, aqui no Ministério do Belém, aqui em São Paulo, que ele sempre diz assim nos cultos: vamos pensar no céu, irmão. E o verdadeiro crente, ele pensa no céu. Aqueles crentes judeus estavam tentados a pensar na terra, por causa da perseguição que estavam sofrendo por parte dos judeus e dos romanos, e da tensão do conflito entre judeus e romanos ali na Judéia, que acabou desembocando na primeira guerra entre judeus e romanos. Eles estavam pensando em abandonar a Cristo para ter dias melhores aqui na terra. Mas o escritor aos Hebreus, ele não deixa, olha, foi exatamente isso que fizeram os israelitas que morreram no deserto. Embora libertados do Egito, morreram no deserto, porque quiseram voltar para o Egito. E nem foram para o Egito. E nem entraram na terra de Canaã. Morreram no deserto. Irmãos, tenhamos cuidado. O escritor aos Hebreus mostra que nós não podemos perder de vista o céu, a promessa de entrar no repouso. E esta promessa não pode ser desprezada por nós. Mas por que aquela geração do Êxodo tomou esta atitude? O escritor aos Hebreus, então, vai explicar por que a geração do Êxodo não entrou na terra prometida. Por que ela cometeu esse grave e irreversível equívoco de deixar de lado a promessa de entrar no repouso, de querer voltar para o Egito? Vejam os erros da geração do Êxodo. Estes erros, eles estão narrados pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 10. Olha o que diz o escritor
o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Primeiro erro daquela geração que a fez morrer no deserto foi a idolatria. E Paulo, aqui na Epístola aos Coríntios, está lembrando do episódio do bezerro de ouro. Porque diz aqui: comeram e beberam e levantaram-se para folgar. Olha, quando aconteceu isso? Quando houve o bezerro do ouro. Moisés estava 40 dias no monte, o povo ficou impaciente e mandou que Arão fizesse um bezerro de ouro para que eles adorassem como seu Deus. Eles quebraram os 2 primeiros mandamentos da lei de Moisés. O mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, e o mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura. Foram esses 2 primeiros mandamentos que foram quebrados. Logo, os 2 primeiros que foram quebrados. E a tradição judaica diz que esses 2 primeiros mandamentos foram falados diretamente por Deus no Monte Sinai. Há uma, portanto, rebeldia, quanto mais e direta contra Deus, por parte daquela geração. E se nós colocarmos qualquer coisa em primeiro lugar na nossa vida que não seja Deus, nós estaremos cometendo idolatria. E também não iremos entrar no céu. Os crentes judeus estavam querendo voltar ao judaísmo, querendo substituir o Deus, a adoração a Deus, e Cristo é Deus, pela lei, pelas tradições judaicas. Esse foi o primeiro erro da geração do Êxodo. E se cometermos este erro também, nós não entraremos no céu. O segundo erro cometido pela geração do Êxodo foi a idolatria. Olha lá, 1 Coríntios 10:8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. Aqui o apóstolo Paulo está se lembrando do episódio de Baal Peor, quando 23.000 israelitas, no mínimo, foram festejar com as moabitas uma festividade a Baal Peor. Foram adorar a Baal Peor. E o culto a Baal era um culto de prostituição, de orgias sexuais. É o que está escrito lá em Números, no capítulo 25, de 1 a 9. A prostituição, ela também nos impede de entrar no céu. Quando nós falamos aqui em prostituição, não falamos apenas em imoralidade sexual, mas falamos também em infidelidade a Deus. A prostituição é infidelidade, é o adultério espiritual. Também, aquele povo foi infiel, foi adorar a Baal, sendo que Deus o cuidava, Deus o protegia. Deus até impediu que Balaão, amando de Balaque, amaldiçoasse o povo, e o povo mesmo foi se tornar maldito, indo adorar a Baal Peor. Muitos nos dias de hoje estão deixando a concupiscência da carne, a imoralidade sexual, a infidelidade conjugal dominar as suas vidas. E eles também não entrarão no céu. Mas prossegue o apóstolo Paulo mostrando os erros da geração do Êxodo.
lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E aí, o apóstolo Paulo está falando do episódio das serpentes ardentes, lá em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Quando o povo começou a tentar a Deus, a blasfemar contra Deus, Deus mandou serpentes ardentes que começaram a picar e a matar o povo. E no meio daquela situação, Moisés clama a Deus e Deus manda que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a estendesse e a levantasse. E quem quer que olhasse para aquela serpente era curado da picada da serpente. Uma figura de Cristo. O próprio Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado e cure do mal do pecado a humanidade. A tentação a Deus, nós já vimos aqui, o próprio Deus disse, vocês me tentaram 10 vezes, por isso não vão entrar na terra prometida. Não podemos tentar a Deus, provocar a Deus, duvidar das promessas de Deus. Isso também nos faz perder o repouso, deixar a promessa do repouso. E a murmuração. Diz Paulo lá em 1 Coríntios 10 e 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração. Tem um hino da harpa, que eu acho que ele é um dos menos cantados, justamente porque o povo gosta de murmurar. É o hino 302, da autoria de Eufrosine Katzberg e Emílio Conde. Não murmures, canta. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto. Em Mara, Israel murmurou, ó, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. O murmurador, ele não entra no céu também. Não entra, porque ele não crê em Deus. Ele reclama de Deus porque ele duvida das promessas de Deus. Então esses foram os erros da geração do Êxodo. O próprio Paulo termina esta meditação aqui em 1 Coríntios dizendo, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. A geração do Êxodo fracassou, provocou a ira de Deus. Por quê? Porque foi idólatra, porque se prostituiu, porque tentou e provocou a Deus, porque murmurou. Mas não é só isso. O escritor aos Hebreus diz que aquela geração ouviu a palavra de Deus, mas nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. De nada adianta ouvir a palavra de Deus e não crer na palavra. É chover no molhado. Não muda nada. Jesus mesmo no Sermão do Monte disse que aquele que ouve e não pratica as palavras dele é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Quando vierem as adversidades deste mundo, a casa cai. Mas aquele que ouve e pratica, a este sim, persevera até o fim. E por que pratica? Porque ele crê. Porque ele crê.
A palavra de Deus, o poder de Deus foi mostrado àquela geração, mas eles preferiram deixar de lado a promessa do repouso. Entraram na idolatria, na prostituição, na tentação e provocação a Deus e na murmuração. Não creram e não lhes aproveitou nada daquilo que Deus fez, das maravilhas que Deus fez. Irmãos, havia milagre diário na jornada do deserto. A nuvem se transformava em coluna de fogo. Repousava ou levava o povo. Todo dia, menos no sábado, caía o maná. A rocha que Moisés feriu lá em Horebe acompanhava o povo, dando água para o povo. Com exceção da segunda passagem de Massá e Meribá. O vestido, o calçado, crescia junto com o povo e não envelhecia. Era milagre diário. E mesmo assim, o povo não creu. E mesmo assim, o povo não misturou aquela pregação de Deus diária com a fé. E por isso, de nada adiantaram aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas maravilhas que Deus fez no deserto para aquele povo. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque também nós vemos muitos sinais, prodígios e maravilhas que Jesus tem feito, o sustento, o cuidado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mas se nós não crermos, nada disso vai adiantar para nós. Se nós não crermos e praticarmos a iniquidade, de nada adiantará tudo isso que vimos ou que fizermos, porque Jesus, ele deixa bem claro, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí logo em seguida Jesus fala que aquele que ouve e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha, e aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Não adianta profetizar, irmãos, não adianta expulsar demônios, não adianta falar língua estranha, se você não crê na palavra. E como eu provo que eu creio na palavra? Praticando-a, colocando-a em prática. Porque se eu não colocar em prática a palavra de Deus, se eu não colocar a fé, misturar com a fé a palavra que eu tenho ouvido, isto será inútil. Serei um incrédulo e não entrarei na Canaã celestial. Agora, aquele que crê, este entra no repouso. É o que diz o escritor aos Hebreus. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. E é aqui neste momento que o escritor vai mostrar que Jesus é superior a Josué. Porque Josué foi quem conduziu o povo à terra prometida. Aquela geração do Êxodo, contra quem Deus tinha se indignado, ela morreu no deserto. Mas a geração seguinte entrou na terra prometida, que era o repouso.
a terra que mana leite e mel. Mas o escritor aos Hebreus diz, olha, na verdade, a Canaã terrestre não era o repouso. O verdadeiro repouso é a cidade celestial. Por quê? Porque Davi, muito tempo depois da conquista da Terra Prometida, Davi, ele vai falar a respeito de um outro repouso. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, me repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Através do salmista, Deus diz que havia ainda um repouso. Se Davi diz que ainda havia um repouso, é porque o repouso não era Canaã terrestre. E isso é importante, nós vemos esse argumento do escritor aos Hebreus, porque os crentes judeus estavam sendo tentados a voltar à prática da lei para serem inseridos na sociedade judaica novamente e, quem sabe, lutarem ao lado dos judeus para libertar Israel do domínio romano. Eles estavam pensando em ter um repouso aqui na terra, que era a terra de Israel, que estava sob jugo romano. E já havia um movimento para tentar libertar Israel de Roma, libertar a Judéia de Roma. E aqueles crentes judeus talvez estivessem imaginando que seria um bom negócio abandonar a fé em Jesus, voltar ao judaísmo e contribuir para a libertação daquela terra. Mas o escritor aos Hebreus diz, olha, Davi, muito tempo depois de Josué, ele diz assim, olha, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como vocês fizeram lá em Massá e Meribá. Se Davi, que é profeta, fala de que existiria um repouso, para eu não endurecer o coração, para eu poder, ao contrário do que aconteceu em Massá e Meribá, em que eles não puderam entrar na terra. E quando ele fala de Massá e Meribá, ele lembra de Moisés e Arão, porque foi em Massá e Meribá que Moisés e Arão se rebelaram contra Deus. Feriram a rocha, em vez de falar a ela. Saiu água, mas Moisés e Arão perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. E se muitos anos depois disso, Moisés e Arão não entraram na terra, parece que e muitos anos depois disso, Davi vem e diz que se hoje você não endurecer o coração, você entraria no repouso, é porque existe um outro repouso que não é a Canaã celestial. Porque quando Davi escreveu este salmo, ele estava na Canaã terrestre. Então existe um outro repouso. E o escritor aos Hebreus diz, esse outro repouso é o repouso que nós devemos perseguir. E esse outro repouso nós só alcançaremos em Cristo Jesus. Só em Jesus nós podemos ter este outro repouso. Não há possibilidade de termos um repouso a não ser em Cristo. A terra prometida, Josué entrou nela. Mas lá não houve repouso. Pelo contrário, quando o povo atravessou o Rio Jordão, eles tiveram que guerrear, lutar
Durante 5 anos conquistaram parte da terra prometida. E o próprio Josué, já envelhecido, chama as tribos e diz que ainda ficou muita terra para conquistar. E que eles deveriam então se empenhar em conquistar esta terra. E a terra toda não foi conquistada porque o povo, em desobediência a Deus, fez acordo com muitos dos habitantes de Canaã e eles ficaram tributários e foram laço para o povo. Porque o povo acabou se misturando com eles na idolatria. E é o que a gente vê no livro dos Juízes. Um período terrível da história de Israel, em que Israel ficava num círculo vicioso, sem nenhum crescimento espiritual, por causa daqueles habitantes que eles pouparam e que deveriam ter destruído. Não houve repouso na conquista de Canaã, porque há um outro repouso, o repouso verdadeiro, que só se consegue em Cristo Jesus. Por isso o escritor aos Hebreus diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso. E esse repouso ainda não veio. Com base nesse texto, alguns até dizem que o 7º dia, que é o dia do repouso das obras de Deus, ainda não veio. Nós estaremos ainda no 6º dia do período da criação. Porque o 7º dia, o dia do repouso, do descanso das obras de Deus, ainda não teria vindo. Isso é algo que podemos discutir, mas a verdade é que existe um repouso. Pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, ele, no seu comentário do livro de Hebreus, que nós temos colocado aí, Hebreus, coisas novas e grandes que Deus preparou para você, ele diz o seguinte: ele nos fala o seguinte: ficar para trás aqui é o equivalente de não olhar para trás. O olhar para trás lembra a mulher de Ló, que desfrutava de todos os privilégios e direitos possíveis da felicidade humana. Contudo, ela olhou para trás quando seu corpo já estava fora de perigo, conforme pensou, mas seu coração continuava preso em Sodoma. Por isso, mesmo tendo escapado da destruição de Sodoma, sendo conduzida pela misericórdia de Deus, ela desobedeceu a ordem divina e teve um triste fim. Em Lucas 17:32, o Senhor Jesus Cristo lembra aos seus ouvintes esse episódio advertindo-os: lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui no texto em foco, o escritor sagrado da Epístola aos Hebreus começa a observar nesses cristãos alguns sintomas de desânimo e apego às coisas desta vida. Por esta razão, alguns deixaram de prosseguir, pararam de ir correndo com paciência em direção ao alvo maior, o arrebatamento dos salvos, quando a redenção do nosso corpo será consumada. Esse é o verdadeiro repouso que nós devemos perseguir, que só ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja. Nada nesta vida pode tirar o nosso foco das coisas de cima. Era o que estava acontecendo com aqueles crentes judeus. As perseguições, as dificuldades, as adversidades os estavam desanimando. E eles estavam querendo voltar ao Egito como a geração do Êxodo. Apesar de todos os sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor havia feito, eles estavam querendo voltar para trás, retroceder. E aí o escritor aos Hebreus diz: não,
Vocês não devem ficar preocupados em libertar a Canaã terrestre do domínio romano, porque nós não fomos salvos para ficar na Canaã terrestre. Nós fomos salvos para ir para a Canaã celestial. O repouso que nós estamos buscando é um repouso eterno, é um repouso superior ao repouso dado por Josué, que não foi repouso, como nós dizemos aqui. A terra que emana leite e mel, conquistada por Josué, não totalmente. Quando o povo entra em Canaã terrestre, eles têm de lutar. Nós estamos aqui neste mundo lutando, caminhando para o céu, lutando contra as hostes espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais. Não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Aqui é um lugar de batalha. O nosso repouso, o nosso descanso é no céu. São nas mansões celestiais. Como diz o profeta Miqueias, não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Não podemos nos acomodar às coisas desta vida. Não podemos prestigiar as coisas deste mundo em detrimento do nosso foco, que é o céu. É isto que o escritor aos Hebreus está dizendo para aqueles destinatários daquela carta. Eles estavam querendo uma paz política, eles estavam querendo uma inserção social, eles estavam pensando em dias melhores aqui na terra e abrindo mão do céu. E isto não pode ser feito em hipótese alguma por quem serve a Jesus. O caminho para vencer é ouvir a pregação e crer nela. E o escritor, quando fala em descanso, fala em repouso, ele fala do sétimo dia. Porque na descrição da criação, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus repousou. E por isso, na lei de Moisés, o dia de sábado, que é o sétimo dia, era o dia de repouso. Mas é importante essa passagem do escritor aos Hebreus, porque ela também nos esclarece que o verdadeiro descanso não é o dia de sábado. O verdadeiro descanso é Jesus. Jesus é o nosso sábado. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que repouso é este? É Cristo. Jesus é o nosso descanso. E qual é o dia de guarda do cristão? Não é sábado, não é o domingo. O dia de descanso do crente, o dia de guarda do crente, é hoje. O outro dia é hoje. Por isso, a guarda do sábado está ligada à lei. É algo inferior. O crente, ele agora adora a Deus todo dia. O dia de hoje. Os israelitas eram convidados a dedicar o sábado a Deus. Mas nós, que já entramos no repouso, que é Cristo, nos dedicamos todos os dias a Deus. Porque somos morada de Deus em espírito. Porque estamos continuamente servindo a Deus. Somos um com Ele. Por isso o dia de guarda do cristão não é nem sábado, nem domingo, nem sexta-feira como os muçulmanos.
O dia do cristão, o dia de guarda do cristão é hoje. Hoje. E quem não estiver servindo a Deus hoje, não será arrebatado, porque está desprezando o repouso eterno. E o repouso eterno já começa aqui com o hoje. O hoje. Lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, nós entendemos isso que o Senhor Jesus nos mostra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso está em Jesus. Em Jesus está o descanso. E é por isso que nós não podemos buscar um paraíso aqui na terra. Os crentes judeus achavam que os judeus se libertando de Roma, nós teríamos o reino de Deus na terra. A liberdade de Israel. E estavam querendo deixar Jesus crendo nesta perspectiva de um paraíso na terra. E este é o grande erro dos dias de hoje. Muitos crentes estão se desviando porque estão buscando um paraíso na terra. Ou prosperidade financeira, ou saúde física, ou libertação política, melhoria das condições sociais, vendo nestas coisas o reino de Deus. Mas o repouso que nos é prometido é um repouso superior ao repouso da terra de Canaã. É Cristo. É a comunhão com Cristo nas mansões celestiais. E o meio de entrar neste repouso, diz o escritor aos Hebreus, é pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O verdadeiro repouso se faz na obediência a Deus. E é a palavra de Deus que nos vai fazer obedecer. Porque o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E Jesus mesmo disse que quem não nascer da água e do Espírito não entrará, não pode entrar no reino de Deus. É pela palavra, crendo na palavra, ouvindo e praticando a palavra, que nós vamos entrar neste repouso, que é Jesus, que é a própria palavra, porque a palavra testifica de Jesus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós então entraremos no repouso. Nós então descansaremos as nossas almas. Nós perseveraremos até o fim. Seremos salvos. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é a palavra que santifica. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Obedecendo a palavra, nós entramos no repouso. Permanecemos no repouso e entraremos nas mansões celestiais. Josué não trouxe o repouso para o povo de Israel, que inclusive nos dias que estava sendo escrita a Epístola aos Hebreus, estava muito próximo a uma guerra, estava sob opressão. Mas Cristo nos traz o verdadeiro descanso. E em Cristo nós entramos nas mansões celestiais. Amém.